Olá, salve Maria! Hoje eu vim responder uma pergunta que me fazem muito, principalmente lá no Instagram, que é por que eu optei pelo homeschool, por que a minha família optou pelo homeschool. Em primeiro lugar, eu quero contar para vocês que o homeschool caiu meio que de paraquedas aqui na nossa casa. De repente a gente estava vendo vídeos sobre isso, lendo sobre isso, e foi antes, inclusive, da mídia falar mais sobre homeschool, né? Divulgar sobre homeschool. Então, não foi acidentalmente, nós cremos muito na providência de Deus na nossa vida. Então, eu creio fielmente que foi a mão de Deus, né? Nos guiando para onde Ele quer que a gente vá. Então, assim, no fundo aquilo foi me incomodando, eu fui procurando saber mais sobre o assunto, eu fui estudando. E hoje eu vou falar para vocês os 3 maiores motivos. Foram vários, mas assim, foram os 3 motivos decisivos, né, do porquê nós tomamos essa decisão. O primeiro motivo foi a educação no Brasil. Gente, quando eu estudei a realidade da educação aqui no Brasil, eu fiquei perplexa. O sistema educacional brasileiro, ele é comprovadamente ineficaz. E não sou eu quem diz isso, né? Basta a gente olhar aí o PISA, que é a avaliação internacional dos alunos. O Brasil sempre está em últimos lugares. Inclusive, em 2015, nós fomos eleitos o 3º país mais ignorante do mundo. Isso é muito sério. Eu fui estudar sobre metodologias de ensino, fui estudar sobre métodos de alfabetização e vi que aqui no Brasil o que era adotado era simplesmente péssimo. Fui ver que aquela alfabetização socioconstrutivista, ela foi fundada ali por quem? Paulo Freire, Emílio Ferreira, Companhia Limitada, que são esquerdistas. Aliás, Paulo Freire destruiu a educação no Brasil, né? Ele só fez criar analfabetos funcionais, que hoje se resume à maioria dos brasileiros, infelizmente. Vamos falar aqui também, né, do nosso currículo nacional imposto pelo MEC, que tem um conteúdo totalmente socialista explícito, né? Qualquer um que pegar ali a base curricular do MEC vai ver, é cheio de ideologia, enfim. Eu fui estudar sobre a realidade do homeschool lá fora, né? Como é que era essa educação, e me deparei com uma realidade totalmente diferente do que eu vivi, né? Do que eu era acostumada. E percebi que o pessoal aqui no Brasil começou a discutir sobre socialização e sobre umas coisas que não tem nada a ver serem discutidas agora, porque isso não é novo. Isso não é uma coisa que surgiu no mundo agora. Isso aí, para quem não sabe, já tem mais de 60 países. Então, como serão essas crianças futuramente? Tem a prova lá fora do resultado. Então, isso é novo aqui no Brasil, sabe? Apesar que já tem aí mais de 15 mil famílias que fazem homeschool aqui no Brasil e já tem pais que fazem isso há muito tempo. Enfim, é só uma questão de estudar, de ir atrás. Voltando, eu vi que as crianças homeschoolers, elas se tornam, em sua grande maioria, autodidatas, que Harvard, que é referência, é uma caça homeschoolers, ela dá preferência para alunos homeschoolers, por quê? Geralmente eles têm pensamento próprio, pensamento crítico, se tornam líderes, enfim. Eu só vejo coisas boas, né? Voltando assim para esse lado mais intelectual, né? E agora eu vou falar para vocês o meu segundo motivo, que foi a questão espiritual. A parte espiritual foi, sem dúvida, o que mais pesou. E aí eu me pegava pensando, no dia que eu morrer, no meu julgamento, Deus, acho que é a primeira coisa que Deus ia me perguntar: o que você fez das almas que eu te confiei? As almas da sua filha, do seu esposo, da sua família. O que você fez delas? E aí eu li um pequeno trecho que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: a criança será o que eu fizer dela. Ela será salva se eu a salvar. E ela será condenada se eu a condenar. Porque eu sou a mãe. É a minha responsabilidade. E isso tudo foi pesando, né? Vendo o que estava acontecendo aqui nas escolas. E nós, às vezes, nos preocupamos tanto com o intelectual,
das nossas crianças, dos nossos filhos, e não estamos preocupados se aquela educação ela está sendo voltada para o belo, para o verdadeiro, que é para Deus. E uma educação sem Deus não serve de nada, de nada. A educação moderna hoje, em sua maioria, ela é naturalista, ou seja, ela exclui totalmente o transcendente. E o que eu quero para as minhas filhas hoje é um modelo bíblico de educação. Eu quero que elas fiquem longe de ideologia de gênero, eu quero que elas fiquem longe do feminismo, do machismo, eu quero que elas entendam que a família está acima do Estado e que acima de todo mundo está Deus. Voltando a falar aí novamente do MEC, se vocês verem a base curricular, vão notar diversos valores anticristãos, valores antifamília, né? E não é isso que eu quero, né? Nem para minha família, nem para ninguém, na verdade. O que eu queria mesmo era uma escola 100% católica, que tivesse um material didático 100% católico, porque eu sou católica. E isso, pelo menos aqui na minha realidade, era impossível, né? Eu não encontrei. Bom, enfim, eu e meu esposo achamos que o homeschool é a melhor maneira para educar os nossos filhos para o céu, que é o nosso objetivo, né? Então, assim, eu via que mandar a minha filha para a catequese para aprender lá os 10 mandamentos e, ao mesmo tempo, mandar para a escola para aprender ideologias, pensamentos aí, por exemplo, feministas, ideias feministas, isso para mim não é educar para o céu. Meu terceiro grande motivo, né, foi a questão da proximidade minha das meninas. Para quem não sabe, eu sou advogada também e na época eu era empresária, né? Eu tinha uma loja e trabalhava demais. Ficava com as minhas filhas muito pouco tempo, né? E não me venha dizer com essa história de o que importa é a qualidade do tempo e não a quantidade. Isso é a maior balela que existe, tá? Não vem que, eu fico só 2 horas por dia com a minha filha, mas o meu tempo é de qualidade. Criança não quer saber dessa sua qualidade de 2 horas. Vamos falar a verdade. Criança precisa de tempo, sim, ao seu lado. Isso aí é um assunto até para outro vídeo. Mas, enfim, esse foi o outro grande motivo, né? E Deus me pediu isso. Porque no homeschool eu encontrei a minha missão, eu encontrei a minha vocação. E para isso eu precisei me entregar e abandonar minha profissão, né? Eu tive que dar as costas para mim, porque o meu amor por elas foi muito maior do que o amor por mim mesma, né? Então eu resolvi fazer isso por elas. Então é isso, gente. Foram os 3 grandes motivos. Eu espero que isso inspire alguém, né? Eu sei que o homeschool não é para todo mundo, por vários motivos, mas se tem alguém aí pensando, né, tendo homeschool como possibilidade, eu espero que algo que eu tenha falado ajude, né, de alguma forma. Tá bom? Salve Maria!